Olá, gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro especial de teorias da conspiração. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o efeito Mandela. Agora, antes de falar sobre tudo isso, eu já queria avisar pra vocês que nesse quadro a gente vai ter um diferencial que é também ver os aspectos realistas das coisas, não só as questões realmente sobrenaturais. Então eu vou avaliar o efeito Mandela com uma visão um pouco mais cética também, porque eu me acho uma pessoa um pouco cética pra algumas coisas. Eu não acredito em todas as coisas que eu vejo na internet, mas eu vou tentar então explicar um pouquinho pra vocês sobre o que é o efeito Mandela e etc, etc. E uma coisa que eu queria falar também é se inscrevam. Se você não for inscrito ainda, curtam o vídeo, comentem e me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo. O efeito Mandela não é bem uma teoria da conspiração, é meio que um fenômeno que foi identificado por uma moça chamada Fiona Brome. Eu não sei pronunciar o nome dela. Pesquisadora, e ela percebeu que várias pessoas acreditavam que o Nelson Mandela tinha morrido em 1980, quando na verdade ele morreu em 2013. Só que ela percebeu que não era um erro, sabe, comum que acontece às vezes quando a gente se confunde. Ela percebeu que várias pessoas também acreditavam que o Nelson Mandela tinha morrido em 1990 e as pessoas juravam terem visto noticiários ou terem visto notícias que falavam que o Nelson Mandela tinha morrido. Então, por isso que se chama, no caso, efeito Mandela. Algumas pessoas, inclusive, falaram que elas viram o funeral dele sendo transmitido. Então não teria sentido, não faria sentido, tipo, as pessoas terem se confundido, porque eram várias pessoas acreditando na mesma coisa. Agora eu vou dar 3 explicações pra esse efeito, pra esse fenômeno. A primeira explicação consiste em multiversos. São universos, né, diferentes do nosso, onde algumas coisas podem ter acontecido e aqui não. Por exemplo, em um universo diferente do nosso, o Nelson Mandela pode ter morrido realmente em 1990. Por isso algumas pessoas juram que viram noticiários e por isso que algumas pessoas realmente acreditavam de pé junto que ele tinha morrido em 1990. A segunda explicação é uma falha na Matrix, porque muitas pessoas acreditam que nós estamos vivendo na Matrix, que somos tipo um computador e às vezes esse computador tem algumas falhas. Então pode ser que alguma coisa não tenha acontecido, mas você jura que aconteceu porque teve essa pequena falha. E a terceira explicação, que é a explicação lógica que os cientistas defendem, mas que não se aplica em todos os exemplos do efeito Mandela, é que o fenômeno nada mais é uma confusão na cabeça das pessoas. A gente pode usar de exemplo um telefone sem fio, quando uma pessoa fala, eu comprei um cachorro, e aí outra pessoa ouve, eu comprei um liquidificador. Basicamente, esse é o telefone sem fio, e aí uma pessoa fala uma informação errada e várias outras pessoas começam a acreditar fielmente nessa explicação. Mas não faria sentido, por exemplo, que as pessoas tenham jurado que elas viram notícias na televisão e que viram enfim, informações dizendo que ele realmente morreu em 1990. Ele morreu longe disso, ele morreu em 2013, como eu falei. Então, realmente não tem uma explicação lógica pra esse exemplo, mas pra alguns outros exemplos que eu vou falar, tem. Lembrando, gente, que essas são apenas teorias. Algumas pessoas acreditam nessas teorias, outras pessoas não acreditam. A gente tá aqui apenas para conspirar. Conspirar não, para teorizar, pra pensar e pra refletir sobre essas coisas, sem acreditar fielmente que é real ou que não é real. Apenas assistir tudo de mente aberta e avaliar o que a gente acredita ou não. E uma coisa interessante também, antes de falar os outros exemplos do efeito Mandela, é que eu conheci, tipo, principalmente esse efeito em Arquivo X. Quem conhece sabe que aquele quadro ali é de Arquivo X, e foi numa das últimas temporadas recentes, né, atuais, da minissérie que eles fizeram. Acho que foi na 10ª temporada, que teve um episódio chamado Efeito Mengele. E nesse episódio apareceu um personagem pro Mulder e pra Scully, falando que todos aqueles anos que eles trabalhavam juntos, aquele personagem tava trabalhando junto. Então era o Mulder, a Scully e esse outro personagem, e ele falou que, tipo, ele jurava que ele tinha trabalhado com eles, e eles não lembravam, e a gente não viu, então a gente sabe que é verdade, talvez. E ele também falava que o efeito Mandela se chamava efeito Mengele, por alguma outra explicação, mas aí vocês vão ter que ver o episódio porque eu já não lembro. Mas é muito interessante e foi daí que eu conheci, né, esse efeito, que eu entendi um pouquinho mais e achei muito interessante. Mas ok. Enfim, agora a gente pode ir para os outros exemplos. Eu vou testar aqui vocês também rapidinho pra ver se vocês vão cair nesses efeitos, vocês caíram nesses efeitos. O primeiro exemplo, que pra mim foi bem chocante, é: vocês se lembram qual é a fala do Darth Vader pro Luke, onde ele fala que ele é pai dele? Ele fala, Luke, eu sou seu pai? Ou ele fala, não, eu sou seu pai? Se você disse que ele fala, Luke, eu sou seu pai, você está errado. Provavelmente você que é mais velho, que viu o filme quando lançou no cinema e jurava que era Luke, eu sou seu pai, caiu no efeito Mandela. Se você, como eu, nunca tinha visto o filme, mas ouvia as pessoas falando que era Luke, eu sou seu pai, você só caiu numa confusão mental, como eu, né? Porque eu nunca tinha visto Star Wars, mas todo mundo falava que era Luke, eu sou seu pai. E aí quando eu ouvi, não, eu sou seu pai. E aí eu pensei, bom,
tem alguma coisa errada. Mas nisso a gente também pode perceber que tanto o efeito Mandela quanto a explicação científica são válidos, né? Eu vou deixar um clipe aqui agora de vocês, só pra vocês terem a comprovação unífica de que ele realmente falou: não, eu sou seu pai. He told me you killed him. No, I am your father. O segundo exemplo, que também é uma pergunta, é: qual é a cor da ponta do rabinho do Pikachu? É preto ou é amarelo? Se vocês responderam que é preto, vocês estavam errados. E eu também jurava que a ponta do rabinho dele era preta e, tipo, na minha cabeça, a imagem do Pikachu com a ponta do rabinho preta tava certa, mas aparentemente a ponta do rabinho dele é amarelo. Provavelmente o efeito Mandela que todo mundo caiu. Se não tiver uma explicação científica, é um efeito Mandela. O terceiro exemplo, e um dos mais chocantes pra mim, que com certeza é um efeito Mandela, e eu vou perguntar pra vocês, é sobre a música We Are The Champions, do Queen. O final dessa música é We Are The Champions, ou o final é We Are The Champions of the World. Ignorem minha pronúncia, tá? Se você respondeu que o final da música é We Are The Champions of the World, você errou, porque o final é We Are The Champions e aí fica o instrumental. E eu ouço essa música várias vezes, gente. Eu ouvi essa música em Glee, eu ouvi de novo a música de Glee, eu ouvi depois a versão do Queen, eu fiquei ouvindo várias vezes e eu realmente gosto de ouvir essas músicas mais antigas. E eu nunca consegui, tipo, agora eu tô chocada porque pra mim sempre terminou com We Are The Champions of the World. Fica esse We Are The Champions e esse vazio que a gente fica esperando ele falar of the world. Mas esse é um efeito Mandela bem doido, né? O quinto exemplo, na verdade, do efeito Mandela é da Madre Teresa de Calcutá. E eu vi poucas pessoas falando desse exemplo, mas eu fiquei bem chocada, porque muitas pessoas juravam que a Madre Teresa de Calcutá, que é uma santa, tinha sido canonizada em 1997. 1900 e alguma coisa, mas antes dela morrer, ela era viva, né? Então as pessoas juravam que ela tinha sido canonizada, que ela tinha virado santa enquanto ela ainda era viva. Só que, na verdade, a Madre Teresa de Calcutá virou santa em 2016. E eu fiquei chocada, eu não tava viva em 1990 e pouco, né? Eu nasci em 2000, mas eu jurava que ela tinha sido canonizada, que ela tinha virado santa muito antes de 2016. E eu não sei a explicação lógica pra isso, porque muitas pessoas juram que ela era santa antes de 2016. Porque 2016, gente, foi há pouquíssimo tempo. 2016 foi o quê? 4 anos atrás, foi muito pouco tempo. Então é muito doido que várias pessoas acreditavam, tinham fé, certeza que ela tinha sido canonizada antes de 2016. Agora, gente, o último exemplo é um exemplo brasileiro, né? Porque a maioria dos exemplos eram exemplos lá dos Estados Unidos. Por exemplo, muitas pessoas achavam que Looney Tunes era Looney Tunes, sabe? Com 2 Os, ao invés de ser Tunes. Só que, na verdade, é Looney Tunes. Só que eu sempre falei Looney Tunes porque, tipo, essa pronúncia é brasileirada. Então a gente provavelmente não caiu nesse efeito Mandela. Da mesma forma que a gente provavelmente não caiu no efeito Mandela do Fruit Loops, porque muitas pessoas juravam que era Fruit Loops, não Fruit Loops. Pra mim sempre foi Fruit Loops. Mas então, enfim, esse último exemplo é um exemplo aqui que a maioria das pessoas do Brasil que já era jovem na época, se lembra. Eu nasci em 2000 e em 2001 eu era bem pequenininha, então eu obviamente não lembrava. Mas muitas pessoas juram de pé junto que quando aconteceu o atentado das Torres Gêmeas, estava dando Dragon Ball Z na TV Globinho, e aí foi interrompido pra exibir, né, a manchete, o comunicado de que tinha tido um atentado. Só que Dragon Ball Z nunca foi exibido nesse dia. E já foi comprovado realmente pelas próprias gravações que aquele desenho não tinha sido exibido naquele momento, muito menos naquele dia. Mas muitas pessoas, tipo, muitas pessoas mesmo, se lembram. Então esse com certeza foi o efeito Mandela, porque eu, por exemplo, não achei uma explicação pra isso. Não sei se realmente existe. Agora tem outros efeitos Mandelas que muitas pessoas juravam que eram efeitos Mandela, mas que na verdade era apenas uma confusão. Por exemplo, o que você acha que a Rainha Má fala pro espelho no desenho, no filme da Branca de Neve? É espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Ou espelho meu, quem é a mais linda? Aqui. Ela fala alguma coisa assim. Ela não fala espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu. Mas a explicação lógica é que além de existir o filme, existem livros e existem contos infantis. Na maioria desses contos se fala espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu. E aí foi realmente telefone sem fio. Uma pessoa falou que era isso e aí todo mundo ouviu e começou a repetir. Essa é a explicação científica, essa é a explicação lógica, né? Não é científica, mas é lógica pro efeito Mandela da Branca de Neve. Mas os outros que eu citei nesse vídeo realmente são efeitos
muito que eu fiquei, tipo, bem chocada. Se vocês tiverem alguma outra ideia, algum outro exemplo do efeito Mandela que eu não falei aqui nesse vídeo, deixem nos comentários. Se teve algum acontecimento na vida de vocês que vocês juravam foi real, mas que não aconteceu, deixem também pra ver se outras pessoas passaram pela mesma coisa, porque normalmente o efeito Mandela acontece com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o efeito Mandela, e eu gosto bastante de falar sobre isso. Eu nunca presenciei um efeito Mandela tirando o negócio da música do Queen, ou enfim, nunca realmente presenciei, mas eu acho muito legal falar sobre isso. Então, se vocês tiverem qualquer experiência ou qualquer coisa que queiram falar, me falem. E se vocês também estão gostando desse quadro, me avisem, porque é muito importante pra mim. E como eu falei, eu pretendo ainda no futuro estender um pouquinho mais. E enfim, se vocês tiverem alguma ideia a mais de teorias da conspiração, de teorias sobrenaturais que vocês querem que eu fale, deixem nos comentários. O próximo, eu tô imaginando que eu faça sobre o Hotel Cecil, que é um hotel muito mal assombrado, onde aconteceram várias coisas assustadoras, inclusive a série American Horror Story se baseou nesse hotel pra fazer umas das temporadas. Então eu provavelmente vou fazer esse vídeo. Se vocês querem, deixem bastante comentários e curtam bastante, que aí eu faço logo. Então é basicamente isso. Um beijo e um dinossauro.